Queridas irmãs, queridos irmãos, muito boa noite a todos. É uma alegria muito grande podermos estar aqui, ter a casa assim cheia. Isso nos mostra claramente quanta gente que busca, né, a consolação da doutrina espírita, que é o Evangelho do Redimido de Jesus. Então isso nos, ao mesmo tempo que nos enche de alegria, também nos chama a atenção para a grande responsabilidade que temos, né? Porque estamos falando das verdades espirituais. Muito bem. O nosso trabalho de hoje recebeu o título de Jesus e o Centurião. Esse é o título. Mas o tema, nós vamos falar sobre fé e humildade. E a base do estudo é o livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibá Schutel, na página cujo título é o mesmo, Jesus e o Centurião. Muito bem. Esta passagem de Jesus se dirigindo a um centurião, quer dizer, na verdade foi o contrário, o centurião que procurou Jesus. Essa passagem está citada nos evangelhos de Mateus e de Lucas. Existem diferenças entre eles, diferenças pontuais. E o de Lucas, segundo vários historiadores, dada o maior detalhamento da narrativa, da situação, do evento, e consideradas as condições de conhecimento e de humildade do centurião, esses historiadores acreditam que a narrativa de Lucas é a mais exata. Então nós vamos citá-la. Então nós temos lá em Lucas, capítulo 7, versículos 2 a 10, o seguinte: um servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, o centurião enviou-lhe alguns dos anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar seu servo. Aqui é bom a gente fazer uma pausa, um comentário. No Evangelho de Mateus, o próprio centurião é que foi ter com Jesus. E segundo Lucas, ele mandou uma embaixada de anciãos judeus para ir falar com Jesus. Então, continuando. E estes, chegando-se a Jesus, suplicaram-lhe com insistência: ele é digno de que lhe faças isso, pois ele ama nosso povo, e ele mesmo edificou a sinagoga para nós. Jesus foi com eles. E quando estava a pequena distância da casa, o centurião enviou-lhe amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entreis em minha casa, de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de vir a ti. Mas fala ao verbo, e meu criado ficará são. Pois também sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este: vai lá, e ele vai. A outro: vem cá, e ele vem. E a meu servo fazer isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus admirou-se e, virando-se para a multidão que o acompanhava, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tão grande fé. Regressando à casa, os que haviam sido enviados encontraram o servo em perfeita saúde. Vejam que coisa interessante. Como já destacamos, segundo Mateus, o centurião foi falar com Jesus. Mas, segundo Lucas,
ele não foi falar com Jesus. Ele respeitava muito a religião dos judeus e não se julgava digno de falar com Jesus. Então ele pediu, por isso ele insistiu. Não precisa entrar na minha casa, basta dizer ao verbo e o meu servo será curado. Então Jesus se admirou daquilo, daquela imensa fé ali demonstrada. E nós vamos exatamente explicar isso. É preciso que a gente sempre se lembre, jamais nos esqueçamos, de que Jesus nunca disse nada, nem fez nada absolutamente inútil. Tudo o que ele fez e disse representou sempre uma lição, um ensinamento e um exemplo. E aqui nós temos exatamente, nesse texto, 3 ideias fundamentais, que são exatamente a fé, a humildade e condições para a salvação. Muito bem. Isso aconteceu em Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade importante que ficava no entroncamento de várias estradas e, por isso, existia uma atenção estratégica especial com relação àquela cidade. Tanto que Roma determinou um destacamento militar, uma centúria para aquela região. Exatamente o chefe dessa centúria, que era esse centurião, que é a personagem da história. E isso aconteceu exatamente depois que Jesus acabou de proferir o sermão da montanha. Ele desceu a montanha e dirigiu-se a Cafarnaum, onde ele havia estabelecido residência na casa de Pedro, juntamente com os filhos de Pedro, a esposa de Pedro e a sogra de Pedro. Bem, o exército romano, naquela época, ele era composto por legiões de 6.000 homens. E essas legiões eram comandadas por tribunos militares. E assim como nós conhecemos nos dias de hoje, havia níveis cada vez menores de comando. Então, a centúria, que correspondia a um contingente de 100 soldados, era o menor destacamento. E, portanto, quem comandava a centúria, que era exatamente o centurião, era o mais subalterno dos oficiais militares romanos. E esse, em particular, ele demonstrou, nesse fato, segundo os historiadores, os estudiosos, e várias obras como essa que nós citamos, que é a base do nosso estudo, que era um homem que amava muito. Tanto que ele amava que ele tinha tanto interesse por aquele servo que estava doente, quase à morte. Segundo Lucas, segundo Mateus, ele estava tomado de uma paralisia. Agora, segundo Lucas, ele estava doente, sem detalhar qual era a doença, mas quase à morte. E ele tinha o mesmo amor que ele tinha para os seus parentes. Era uma pessoa que amava. E amava tanto que ele, inclusive, apesar de ser subordinado ao sumo sacerdote, a autoridade máxima religiosa, que era o imperador Augusto, que era uma religião pagã, politeísta, como nós sabemos, mas ele, mesmo assim, ele sentia uma forte atração, uma grande simpatia pelo mosaísmo dos judeus. Tanto que construiu para eles a sinagoga. Era uma coisa pela qual aqueles judeus demonstravam uma grande gratidão.
conforme disseram, conforme o próprio texto bíblico demonstra. E eles certamente era um sonho antigo e foi realizado finalmente o centurião. Tanto que eles intercederam por ele junto a Jesus. Ele achava que Jesus era um taumaturgo, ou seja, um profeta, uma pessoa destacada nas questões religiosas, que ele fosse uma pessoa muito severa, muito ciosa nos princípios. Então ele, não querendo, temendo qual seria a reação de Jesus em relação a ele, um pagão romano, ele pediu que esses judeus intercedessem por ele. Aí Jesus foi. E chegando lá, quando se aproximava da casa, ele percebeu que Jesus vinha, aí mandou uma outra comissão para dizer, olha, não é necessário que venhas à minha casa, porque ele era muito respeitador. E isso mostra humildade, sem sombra de dúvida. Porque eles sabiam que as regras da religião dos judeus determinava que nenhum judeu pudesse entrar na casa de um pagão romano, sem se submeter a um rigoroso sistema de depuração, ou seja, um ritual de depuração. Então ele disse isso para Jesus. Foi naquele momento que Jesus disse. Ele mandou falar a Jesus essa coisa importante aqui. Basta que diga ao verbo, e o meu servo se curará. Ali ele demonstrou ter conhecimento da gnose. Era uma filosofia muito defendida pelos alexandrinos, pelos filósofos de Alexandrino na época, e que representavam um conhecimento superior, espiritual, e que tratava dos segredos da espiritualidade. Eles conheciam a imortalidade da alma, eles conheciam a comunicabilidade dos espíritos, uma série de coisas, a reencarnação. Então, isso era conhecido na época gnose. Essa palavra gnose representa conhecimento, processo de conhecimento, é uma palavra que vem do grego. E é interessante aqui o que ele fala, diga ao verbo. Essa palavra verbo é uma tradução latina, que está na Vulgata latina, da palavra grega logos. Essa palavra significa, na forma mais simples, palavra. Mas representa conhecimento, fundamento, discurso, lógica. Daí vem a palavra lógica. A lógica que existe por trás de uma argumentação, com o intuito de convencer, com o intuito de persuadir. E mais tarde, como os estoicos, essa palavra teve o seu sentido associado à animação divina que existe no universo. E muito mais tarde, João, ao escrever o seu evangelho, ele começa dizendo, no princípio era o verbo, ou seja, o princípio era o Logos. E o Logos, ou o verbo, se fez carne e habitou entre nós. Ora, muito tempo depois, João adotou isso. E entende que ele tenha aprendido isso, ou com o próprio Jesus, ou então ele estudou, ele leu alguma coisa dos alexandrinos e assimilou esse conhecimento. Mas isso significa, de uma certa forma, em última análise, que no entendimento de João, como de muitos religiosos, que o Logos, ou o Verbo, é a palavra de Deus representada por Jesus. Jesus é o representante, é o portador da palavra divina. Ele é a manifestação de Deus na terra. Então, esse é o entendimento do Logos. E ao falar isso, quando o centurião
mandou esse recado para Jesus, através daquela comissão, ele disse, né, diga ao verbo. Jesus imediatamente entendeu que ele tinha aquele conhecimento. E nós, como vamos ver daqui a pouco, o conhecimento é fé. E fé é conhecimento. Então Jesus se admirou daquela fé. Por isso que ele disse, nem mesmo em Israel eu vi uma fé desta magnitude. Muito bem. Então, ele, com essa atitude, ele demonstrou a fé, ele demonstrou amor e humildade. A fé, como já explicamos. O amor, quer dizer, ele tinha aquele amor tão grande pelo seu servo, um simples servo, que muita gente não se importa com ele, né? Naquela época nem hoje. Mas ele tinha aquele amor pelo servo, tanto que pediu a intercessão de Jesus por ele. Então, esse amor, e que os judeus também reafirmavam esse amor dele, que ele tinha inclusive pelo povo, pelos judeus. E finalmente a humildade, porque ele não se julgou digno de falar com Jesus. Isso, não sou digno de que entreis na minha casa. Isso é uma coisa rara. Ele era, afinal de contas, um oficial, embora o mais subalterno dele, mas ele era um oficial dos dominadores do Império Romano, ao qual a Palestina estava subjugada. Mas ele demonstrou essa humildade. Então, mostrava assim tratar-se de um espírito bem adiantado. Muito bem, falamos de fé e humildade. Vamos agora detalhar um pouco essa questão da fé. Segundo os dicionários, a fé tem essa palavra fé tem dois principais significados. O primeiro deles é sistema de crenças religiosas, religião. É tão comum a pessoa dizer, que fé que você professa? Ah, eu sou católico. Ah, eu sou evangélico. Ah, nesse sentido. E o outro sentido, é o que nos interessa, é confiança absoluta em alguém ou em algo. É isso que nos chama a atenção. Realmente, fé é uma palavra que vem do latim fides, que significa exatamente isso. Fé, confiança. Fides, fé, confiança. Não se diz do escrivão, do tabelião, que ele tem fé pública. O que significa isso? Que aquilo que ele diz é aceito por todos como verdade. As pessoas confiam no que ele está dizendo. Por isso, surgem daí também as outras palavras, como fidelidade, fidedignidade, vem tudo de fides, confiança. Agora, falando mais especificamente, crença é diferente de fé. Embora, de uma maneira geral, esses termos se confundem. Você acredita em Deus? Claro. Mas você tem fé em Deus? Mas tenho, mas se eu acredito, eu tenho. Não necessariamente. A crença é apenas uma atitude mental. O indivíduo acredita ou não acredita. Agora, a fé é diferente. A fé é baseada no conhecimento. A partir do momento que o indivíduo conhece, ele sabe. E se ele sabe, ele não precisa mais acreditar, porque ele sabe. Então nós, espíritas, já não dizemos que acreditamos em Deus. Nós dizemos que sabemos de Deus. Quem, em seu verdadeiro juízo, entregaria algo de enorme valor que possua aos cuidados de um desconhecido? Ninguém. A pessoa, para entregar isso a alguém,
precisa ter confiança nesse alguém. E para ter confiança, é preciso conhecer. Ninguém faz um negócio com um desconhecido. Um grande negócio entrega uma grande quantia nas mãos de um desconhecido. Não faz isso. Porque é preciso ter confiança. E a confiança vem do conhecimento. É por isso que Kardec batia muito na questão da fé raciocinada. Porque a fé raciocinada é exatamente aquela que é baseada no conhecimento. No conhecimento da cristalinidade trazida pela doutrina espírita, que tem uma lógica maravilhosa, que mostra quem é Deus realmente, que mostra quem é Jesus, e que Jesus está no comando de tudo. E à medida que nós vamos conhecendo, por intermédio da leitura e da instrução, lembremos-nos da recomendação do Espírito da Verdade, no Evangelho segundo o Espiritismo, cujo capítulo se chama O Cristo Consolador. Ele diz: Espíritas, amai-vos, este primeiro mandamento, e instruí-vos, este o segundo mandamento. E Kardec, ao longo de toda a sua obra, argumenta que o conhecimento fortalece a fé. Houve uma época em que nós acreditávamos que o Sol girava em torno da Terra. Hoje, nós sabemos que é o contrário, que é a Terra que gira em torno do Sol. Então a gente não precisa acreditar mais, nós sabemos. Porque isso foi comprovado. Então, ninguém mais pode alegar dúvida em relação a isso. Ninguém diz: eu acredito que seja assim. Não, eu sei que é assim. Então, essa é o conceito de fé. Kardec nos diz que, com efeito, o espírito humano só pode aderir incondicionalmente a um objeto quando possui a certeza de que é verdadeiro. Que, em síntese, confirma tudo isso que acabamos de dizer. E a fé tem um poder enorme, que a maioria de nós desconhece. Jesus disse, vejam só, relembrando o que Jesus disse: aquele que tem a fé do tamanho de um grão de mostarda. A semente da mostarda é pequenininha, não é a menor semente que existe, mas ela é muito pequenininha. E se a gente tiver a fé daquele tamanho, a gente remove montanhas. Então vejam como é pequena a nossa fé. E ela é titubeante, ela falta, principalmente nesses momentos que nós estamos vivendo, de grande turbulência, de incertezas, de ameaças, de perigos. Nós precisamos nos firmar na fé. Que fé é essa? É aquela fé, oh meu Deus, não, aquela fé de que Jesus está no comando e que esta terra foi designada por Ele próprio, Jesus, como sendo a pátria do Evangelho, o coração do mundo, ou no sentido inverso, não importa. Então, esta terra tem um grande compromisso no contexto mundial. E Jesus determinou na obra, ele disse na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, de Humberto de Campos, que esta terra, este povo estaria eternamente ligado ao seu coração. Então é essa fé que nós temos que ter. Nós vamos ficar esperando que tudo caia do céu? Não. A fé não estabelece isso. Jesus disse: buscai e achareis. Buscai. E não ficai sentados esperando que caia do céu. Mas a gente tendo a fé, a gente vai buscar, a gente vai encontrar. Isso é válido. Cuidado, isso é válido tanto para o bem quanto para o mal. Aquele que a gente busca, a gente encontra. Então, se nós procuramos a paz e vamos no caminho certo,
nós encontraremos a paz. Mas se a gente for procurar perturbação, a gente vai encontrar perturbação. Diz o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, tudo é possível àquele que crê. A fé tem poder. O homem foi criado para ter fé. Observe. Nós temos muitos exemplos na história da força da fé. Se nós não tivéssemos fé, se o homem não tivesse fé de que pode realizar, de que pode caminhar, que pode encontrar soluções, nós ainda estaríamos vivendo nas cavernas. Quando Jesus disse que a fé pode remover montanhas, isso tem um sentido simbólico, poético. Mas observe o seguinte: e esses túneis que nós construímos nas montanhas para passar as estradas? Isso não é uma forma de remover uma montanha? De tirar aquele obstáculo, remover a montanha? É remover os obstáculos. E quantos obstáculos, observando isso do lado espiritual, quantos obstáculos nós encontramos no caminho do progresso? Aqueles decorrentes do nosso orgulho, do nosso egoísmo, da nossa falta de fé. Esses são os obstáculos que a fé pode remover. E ela remove, se nós fizermos uso dela. É uma alavanca poderosa. Nós sabemos da história da Holanda, nós sabemos aqui que a Holanda criou diques, né, os famosos diques na Holanda, que afastam o mar. Então o mar constantemente avançava sobre a terra. Aí um dia eles decidiram criar diques para proteger a terra. E criaram. E esses diques resistem até hoje. Muita gente achava que aquilo não seria possível. E eles fizeram. O Japão é um país que vive sofrendo cataclismos, terremotos, tsunamis. E eles reconstroem toda vez que acontece um evento geológico desse, há uma grande destruição. E eles rapidamente reconstroem. Por quê? Eles acreditam na vida, no poder, na capacidade. Eles reconstroem. Eles não acreditam na morte, na destruição. A fé transporta montanhas, já falamos. As grandes invenções, o telefone, a distribuição de eletricidade, o automóvel, o avião, o rádio, a TV, os avanços da medicina, o computador, a internet. Nada disso existiria se nós não acreditássemos que é possível. E para isso vamos estudar, vamos pesquisar, vamos descobrir. E assim vai a humanidade progredindo, tecnicamente, intelectualmente, mais lentamente, mas também vai crescendo moralmente. É por isso que Jesus sempre dizia, quando ele realizava uma cura, coisa semelhante, ele dizia: a tua fé te curou. Isso não era, como já dissemos, sem sentido. A tua fé te curou. Nem o médico mais especialista, o melhor médico do mundo, pode curar aquele que não acredita que pode ser curado. Então, aquele que acredita, que luta por aquilo, ele normalmente valora isso. A não ser que ele tenha um compromisso kármico, ele não pode se curar daquilo. Situação diferente. E a fé também é uma imensa força realizadora. Cristóvão Colombo, descobridor da América, ele
queria o financiamento para poder viajar. E todos achavam que ele era louco. Ele acreditava que existiam terras do outro lado do oceano. E achavam que ele era louco. Mas ele insistiu, foi e achou. Santos Dumont, inventor oficial, embora haja uma certa dúvida aí, atribui aos irmãos Wright, dos Estados Unidos, a invenção do avião, mas oficialmente é o nosso Santos Dumont quem inventou o avião. E ele, desde tenra idade, acreditava que o homem podia voar. E as pessoas faziam piadas com ele, tinham expressões jocosas. Você é louco, o que é isso? Aquelas brincadeiras, aquilo que hoje nós chamamos de bullying. Naquela época, certamente, tinha outro nome. Mas ele lutou até o final e trouxe o avião para nós. Fé. Acreditava e realizou. Força realizadora. É também uma grande alavanca para a superação. Quem não conhece a história de Nick Vujicic? Aquele australiano que nasceu com uma doença rara chamada tetraamelia, que é a ausência total de membros. Não tem braços, não tem pernas, ele tem um pezinho, uma coisa lá, que ele chama de pezinho de galinha, asinha de galinha, melhor dizer. E ele, aos filhos de um pastor protestante, uma família protestante, os pais nem acreditavam que ele pudesse ter um futuro. E ele, aos 10 anos de idade, tentou suicídio numa banheira, com 10 centímetros de água. Obviamente, ele não logrou isso. E mais tarde, ele descobriu um versículo bíblico, que está em João 9,3, que diz que Deus tem um plano para cada um de nós. Então ele se firmou naquilo. E aos 17 anos ele fundou a fundação denominada Life Without Limits. Uma vida sem membros. E essa fundação tem o propósito de ajudar pessoas. E ele viaja pelo mundo fazendo palestras e mostrando o que ele conseguiu fazer. Ele leva uma vida normal. Então, isso é um exemplo de superação. A superação propiciada pela fé. E, finalmente, a grandeza da fé. A fé demonstra, manifesta àquela pessoa que a tem uma enorme grandeza. Observamos a natureza. A própria natureza é um nível de fé. Se nós observarmos o comportamento dos animais, que a gente está acostumado com aquilo, a gente não presta atenção nos detalhes, mas vamos observar. A gente vê como que os vegetais crescem, as flores, como que funciona tudo esse maquinário maravilhoso que funciona com uma harmonia enorme, demonstrando uma imensa, incomensurável inteligência comandando tudo. O otimismo, a pessoa que tem fé é otimista. E a pessoa que não tem fé, que é incrédula, é pessimista. Então aquele que tem fé, ele é naturalmente otimista. Ele tem certeza que tudo vai dar certo, que vai conseguir, que vai resolver. É a diferença entre o vencedor e o perdedor. O vencedor não é melhor do que o outro, ele apenas confia na sua capacidade, e o perdedor não acredita na sua capacidade, por isso nem tenta. Então, do infinitamente grande ao infinitamente pequeno, nós tudo vemos na natureza uma beleza, uma harmonia e uma inteligência que são, na verdade, um convite à fé. Somente o orgulho produz a descrença e o ceticismo. O orgulho e a descrença. E nunca foi tão importante quanto agora a fé.
nós precisamos, neste momento, atender ao convite do Cristo. Todos nós que estamos aqui, atravessando este grande momento espiritual, porque passa a Terra, que é a transição planetária, caminhando rapidamente para o mundo de regeneração, nós, antes de reencarnar, nos convencemos de que era uma bênção, uma oportunidade bendita de estarmos aqui neste momento. Sabíamos, fomos alertados, com certeza, que os mentores espirituais, pelo conhecimento que a gente tem a partir da literatura espírita, sempre nos orientam a respeito disso. Mas mesmo assim, nós, com muita coragem, não nos queremos ir. Então agora nós temos que manter essa fé, essa força. Nós estamos aqui, temos que dar o testemunho de tudo aquilo que nós sabemos, que nós já aprendemos. Falemos agora sobre a humildade. Segundo a pequena enciclopédia de moral e civismo, uma antiga publicação do MEC, humildade é uma palavra que vem do latim humilitas, de humilis, que significa pequeno. A virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. O humilde não se deixa lisonjear pelos elogios ou pela situação de destaque em que se encontra. Todo sábio é humilde, porque sabe que só sabe pouco do mundo que deveria saber. Veja que interessante. Isso aqui merece destaque. Virtude que conduz o indivíduo à consciência das suas limitações. E segundo Emmanuel, a humildade se caracteriza por 3 pilares, se assenta em 3 pilares. O primeiro deles, reconhecimento da nossa pequenez perante o universo. Nós nos achamos, às vezes, muito vaidosos. A gente vê autoridades aí demonstrando uma arrogância, um poder incomensurável, poder acima de todos, de tudo. Talvez até poder acima de Deus. Essas pessoas se atribuem, se avocam, se arvoram dotadas desse poder. E o que nós somos? A Terra é 1 milhão, vamos falar ao contrário, o Sol é 1.300.000 vezes o volume do Sol, é 1.300.000 vezes maior do que o volume da Terra. Veja que a Terra é pequenininha comparada ao Sol. E além do Sol, no universo que nós conhecemos, há muitas outras estrelas muito maiores que o Sol. Sírius, Aldebaran, Betelgeuse e Atentares, que é uma gigante vermelha, que até pouco tempo atrás era conhecida a maior estrela. Mas há uma outra também descoberta, não faz pouco tempo, mas na constelação do Cão Maior, que recebeu o nome de VY Canis Majoris. O volume dessa estrela é cerca de 2.300.000 vezes o volume do Sol. Então, observe. E esse espaço infinito, esse universo infinito que nós temos aí, há trilhões e trilhões de sistemas, de estrelas. Então, o que nós somos? Por que tanta vaidade, tanto orgulho, tanta soberba? Nós não somos nada. Um cisquinho nessa vastidão toda. Então, diante disso, a hora que nós reconhecemos essa nossa pequenez, nós estamos demonstrando humildade.
E quem reconhece isso, certamente não tem essas atitudes, esses arroubos decorrentes do orgulho, da vaidade, da prepotência. O outro pilar é a consciência das próprias limitações. Como diz a pequena enciclopédia de moral e civismo, consciência das próprias limitações. O exemplo do centurião. Ele sabia que abaixo dele tinha subordinados, ele mandava, faz isso, eles fazem, faz aquilo, eles fazem. Mas ele, acima dele, tinha também os seus superiores, a quem ele devia obediência. Então é aquele que tem consciência das suas limitações. Então, o humilde é aquele indivíduo que tem a liberdade interior, ele tem autonomia, porque ele não está preocupado em fazer parecer aquilo que ele não é. Então ele é livre. Ele não está preocupado com a crítica nem o elogio de ninguém, porque ele tem consciência do que ele é. Ele não se ensoberbece a partir dos elogios e também não se incomoda com as críticas. Ele recebeu uma crítica, ele analisa aquilo, é verdadeiro? É. Então, beleza, vou tentar modificar. Se não, ignora, vai em paz, meu irmão. Esse é o humilde. E, finalmente, o último pilar é a submissão incondicional a Deus. Nós temos que reconhecer que a gente usa aqui o temos como uma imposição, mas não, isso é uma coisa que vem de dentro. Nós reconhecemos a grandeza impensável a nós, no nosso nível mínimo, do Criador, o Espírito do Universo. Então, nós nos submetemos a Ele, incondicionalmente. Aquele que tem, que observa essas três condições, realmente é humilde. E o interessante é que o humilde, ele não sabe que é, sequer sabe que é humilde. Porque aquele que diz, eu sou humilde, já está manifestando orgulho, vaidade. Então, a pessoa que é humilde, ela é cativante, é sincera. A pessoa vê, já enxerga, está ali um indivíduo digno de confiança. Eu posso confiar no que ele fala. Essa pessoa manifesta uma atitude interior positiva perante a vida. Porque sabe que todos somos espíritos imortais, a caminho de uma grande destinação, e que tudo isso aqui é passageiro. Então essa pessoa segue tranquila na sua vida. Então é interessante que a gente considere tudo isso. Então Jesus é a nossa referência. É a Ele que nós temos que seguir. Se nós somos cristãos, somos espíritas, nos dizemos assim, temos que aceitá-lo como referência. Mas ele está muito distante. Não importa. Mas Ele é a nossa meta. Ele é o nosso guia. Em todos os momentos da nossa vida, nós temos que levar o pensamento a Ele. E submeter a Ele as nossas decisões, os nossos caminhos. Muito bem. E Ele, quando, segundo Mateus, nesse episódio, ele disse, eu vou curá-lo. Ele não disse, se fosse um médico, diria, eu vou lá examiná-lo, vou ver o que eu posso fazer. Não, eu vou curá-lo. E curou. Esse é Jesus, que dividiu a história da humanidade em duas eras, antes e depois dele. Cujo tempo, quanto mais passa, mais honra lhe confere. Diferentemente do caso dos outros grandes personagens da história, onde eles estão? Nos museus. Mas o Cristo está cada vez mais presente no nosso coração. Cada vez ele é mais admirado. Então, essa
Essa é a nossa referência. Então, para encerrar, em Mateus 8:11, ele diz: e digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e hão de sentar-se com Abraão, Isaías e Jacó no reino dos céus. Mas os filhos deste reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus diz aqui, deixa claro, que para entrar no reino dos céus, não basta ter uma religião, não basta ter uma nação, não basta considerar-se um povo escolhido. Por isso que ele disse, os judeus achavam que eles eram o povo escolhido. Os demais todos eram os gentios, eram os condenados. Aí Jesus mostrou que muitos virão do Ocidente e do Oriente, ou seja, de todas as partes do mundo. E sentar-se com essas personalidades bíblicas significa entrar no reino dos céus, numa linguagem que os judeus poderiam entender naquela época. Mas os filhos deste reino serão lançados nas trevas exteriores. Por que são filhos deste reino? É comum dizer-se que os filhos da luz são os iluminados. Os filhos da bênção são os abençoados. Os filhos da paz são os pacíficos. Os filhos do trovão são os zangados. Então, os filhos deste reino, qual era o reino que Jesus se dedicava? À terra, a este mundo. Então, os filhos deste reino são os materialistas, os mundanos, aqueles que são apegados. Então, esta é a condição para acontecer. Então, são lições maravilhosas de Jesus, e aqui em particular nós destacamos a fé e a humildade. E aí lembremos-nos daquele evento de Jesus, ele atravessava o mar da Galileia com seus discípulos e veio aquela tempestade. Vamos lembrar de tudo aquilo e refletir, porque nós estamos atravessando uma grande tempestade. E Jesus parece que está dormindo, mas ele não está. Muito obrigado, e que Jesus continue nos abençoando e que nós estejamos com ele.